Boa noite a todos. Hoje, 24 de setembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Hoje é o nosso estudo de número 13. Então, nós estamos conversando justamente com o nosso querido Gúbio. E está André Luiz trocando algumas figurinhas com o Gúbio. Então, rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir em lições desse mundo maior. Imprimindo grave em tono a voz agradável e fraternal, acrescentou o nosso Gúbio. Notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas, e nossa mente, em qualquer parte, na crosta ou aqui onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos por meio da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirige um homem a sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm. Acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias, nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas, mesmo aí,
o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Nós temos uma noção passando o que ele falou, não temos? Então vamos agora no miudinho. Vamos no ponto a ponto, vírgula a vírgula, na farinha de tapioca, uma a uma. Então ele diz, olha, notemos que nós mesmos, porque ainda então ele estava falando sobre dizer assim, puxa vida, mas olha, a gente fazer o mal quando está na terra até entende, porque a gente não lembra muito da nossa consciência, mas poxa, está no mundo espiritual e ainda assim permanecer fazendo mal, tem alguma coisa estranha, né? E o Guber vem agora e diz assim, notemos que nós mesmos, falando dos espíritos, ele é a condição de espírito, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica. Então, mesmo no mundo espiritual, eles se movimentam por uma matéria, porque lembra, qual é a matéria elementar primitiva? Fluido cósmico. Tudo está mergulhado nele. Tudo que é matéria tem a origem no fluido cósmico. Essa matéria elementar primitiva. Agora, ela tem densidades diferentes. A origem é a mesma. Por isso que a trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Então, Deus cria o Espírito e Deus cria a matéria. Essa matéria elementar primitiva é a base de tudo. Tudo que é matéria tem origem no fluido cósmico. Então, trindade universal, Deus, Espírito, criado por Deus, e matéria. Espírito não é matéria, ele pode até ser chamado porque ele é alguma coisa, mas ele não é retirado do fluido cósmico. Não se sabe do que foi feito. Isso aí é mistério de Deus. Quintessência quer dizer uma essência que não se conhece. Então ele diz, campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, os espíritos. Embora essa matéria seja o quê? Rarefeita, menos densa, quando confrontada com as antigas formas físicas. Pegar o corpo perispiritual, esse movimento, essa densidade, difere já do corpo físico. Mas ele diz, e nossa mente é a consciência, tá? A consciência. E a nossa mente, em qualquer parte, ou seja, ou na crosta, ou no mundo espiritual, em qualquer parte, na crosta ou aqui onde nos achamos. E ele está dizendo assim, aonde nós nos achamos, mas nós sabemos que tem espíritos que permanecem na crosta, ou seja, na terra. Eu estava lendo e vamos citar várias vezes o livro Pensamento e Vida. Porque aqui ele vai falar exatamente do que? Sintonia, da troca, a associação da mente. É muito bom esse material. Então, olha só. Embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas, e nossa mente, em qualquer parte, na crosta ou aqui onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. É todo o estudo de Emmanuel, na obra Pensamento e Vida. Então, olha só, o primeiro movimento aqui, ele diz a mente, que é a minha consciência, ela atrai, como ela também o quê? Repele. Atrai, e ele diz, em qualquer lugar. A mente é o espelho da vida em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então ela faz esse movimento. Eu tanto vou atrair, como eu posso também repelir. Atração e repulsão. O espírito encarnado respira
numa zona de vibrações mais lentas, as vibrações do mundo espiritual, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas. Então vamos lá, isso aqui não é novidade para vocês. Então olha só, o espírito que está encarnado, que está na Terra, ele respira numa faixa, essa faixa é mais lenta. Então a faixa no mundo espiritual, ela é uma velocidade diferente da faixa do encarnado. Por isso que nós não conseguimos ver, enxergar. A faixa é diferente da vibração. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído. Enfaixado é o quê? Preso. Num veículo de trilhões de células. Cada célula são o quê? Outras tantas vidas. Então, eu já estudei lá atrás sobre o princípio inteligente, lá em O Livro dos Espíritos. Logo, eu já sei que o princípio espiritual iniciou no mineral, caminhou para o vegetal, foi para o monera, foi para o animal, foi para o hominal e o futuro é o angelical. Então, ou seja, esse princípio, ele não iniciou já espírito, com E maiúsculo. Ele iniciou um princípio, estagiando em contato com a matéria, começando no mineral. Então, o que eu estou querendo dizer? A célula, e diz os espíritos, do átomo ao arcanjo. Então, as células já são vidas. Inteligentes, sim. Elas sabem exatamente o que devem fazer. E são comandadas pela mente. Ao qual, de certa forma, a mente para essa célula é um Deus. Nós, o nosso corpo, é um universo. E nós somos o Deus desse corpo. Só que, eu não vou usar o Deus porque nós não criamos, mas eu sou o administrador. Porque o corpo é altar de Deus para a evolução de todas as criaturas, tanto do espírito com E maiúsculo, como todos esses trilhões de princípios espirituais que habitam no meu corpo. Estamos exatamente, o espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras, as células, tantas vidas microscópicas ainda inferiores. Então, por isso é que nós vamos aprender que nós não temos direito sobre o próprio corpo físico. O corpo é um invólucro que me foi emprestado para eu, espírito, habitar e exercer o trabalho da evolução moral. É um empréstimo para eu me tornar um humano melhor. Essa convivência com o corpo. Mas o templo, ele é de Deus. Logo, eu posso habitar nesse templo, mas eu não tenho direito de bagunçar com esse templo. E a minha mente atua sobre esses trilhões de células. Eu não estou aprendendo, eu estou desgastando, estou perdendo tempo e terei que responder. Estou infringindo a lei divina. E eu não posso dizer eu não sabia, tá, gente? A gente tem que entender que nós sabemos sim, tá? Quando nós fomos criados, a lei de Deus, ela está íncita em nós. Ela está inscrita na consciência, na própria mente. Ela está inscrita. Aí pergunta o Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou, poxa, mas se a lei está escrita, por que Deus tem enviado profetas? E aí eles respondem, para lembrar o que vocês esqueceram. Então, ou seja, eu não preciso estar dentro de uma igreja, ou dentro de um centro espírita, ou dentro de um templo, seja lá qual for, para saber o que eu devo ou não devo fazer. Eu sei o que é certo. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é errado. Só que o que é que nós fizemos? Nós nos distanciamos dessa lei. Eu nego. O que eu faço? Eu camuflo.
eu camuflo. Então, olha só, tantas vidas microscópicas inferiores. Então, cada vida, está falando da microscópica, tá? Porém, por mais insignificante que possa ser, e ele começou da célula, possui uma expressão magnética especial. Expressão magnética especial. Porque se a célula, você imagina, quando no momento da fecundação, que se forma ali o zigoto, a primeira célula, que se divide em 2, que se divide em 4, que se divide, multiplica em 8, que vai para 16, que vai para 3. Ou seja, cada célula que começou da fecundação, cada uma sabe o que deve fazer. Tem as células do fígado, do coração, da cor dos olhos, do cabelo, do tom de pele, de tudo. Elas sabem exatamente qual a função, uma força magnética, até para ela atrair quem vai trabalhar com ela para formar o coração, para formar o tecido, para formar o globo ocular, para formar o cabelo, para formar a tireoide, ou seja, tudo, gente. Elas trabalham. Olha, tudo que Deus faz, e que Ele, porque a gente diz assim, mas por que Deus não me conduz até hoje? Gente, Ele nos conduziu no mineral, no vegetal, no monera, no animal. A gente quer que Ele conduza a gente até quando? Nesse período, era perfeito, porque era Ele que conduzia. Nós estávamos submetidos 100% à lei, não tinha livre-arbítrio. E quando nos transformou em espírito, Ele ainda nos conduziu até a idade da razão. Uma vez que o homem passou a ter discernimento e inteligência, Ele disse, agora é contigo. Tu passarás a partir desse momento a sofrer as consequências das tuas escolhas. Mas sabe a quantos séculos, milênios, Ele nos conduz? De outros sistemas solares, gente. Não podemos imaginar que esse período nos reinos foram todos aqui, não foram. Aqui na Terra nós já viemos como espíritos. Estagiar no mineral, vegetal, monera, isso foi em outros sistemas solares, porque são bilhões de anos cada estágio desse. Você é universal, intergaláctico. Olha, gente, eu olho muitos animais, eu tenho experiência com os meus em casa. Cada um tem o seu pratinho, né? Aí eu coloquei a ração para um e para outro. Um tinha fugido, que é o Simba. E o Bob estava lá, fugido assim, ele vai dar uma voltinha. Aí eu coloquei para os dois. O Bob Marley comeu o dele e o do Simba. E ficou lá de buchão cheio, morto de feliz. Aí veio o Simba da rua, arado de fome. E eu disse assim, vou fazer um teste. Vou colocar na vasilha do Simba e na vasilha do Bob. Coloquei para um e para outro. E o Bob já estava de bucho cheio e foi lá para a cozinha. O Simba comeu toda a ração dele. E não tocou na do Bob. E foi lá atrás pedir mais. Aí eu voltei, coloquei só no dele. E ele comeu só o dele e deixou o do Bob Marley. Eu fiquei olhando, sabe? Olha, a outra criatura de Deus, porque é uma criatura de Deus, está em processo de... Então você já vê uma malícia. Eu digo, aonde que essa criatura já tomou um rumo diferente? Você está entendendo? O outro respeitou, o outro só comeu. E é um cachorro. Mas ele já tem um entendimento que aquele é dele, o outro... E eu nunca bati, tu não come, nunca fiz isso. O outro não, o outro é um espertalhão, entendeu? O outro foi comer o dele, comeu o outro e foi para lá. Aí você está entendendo? Então eu fico pensando em que momento que a coisa foi desandando. Ou seja, nesse processo, esse princípio, que ali eu olho, eu sei que é um princípio espiritual. Está estagiando, não há ainda mente, mas está estagiando. Então a gente para pensar nesse processo de evolução. Eu digo, o princípio espiritual, quando ele vai viver no período no reino animal, ele vai viver todas as espécies.
que eu não sei de quais são dos outros planetas, aqui eu sei. Mas cada espécie tem uma característica particular. Então o que eu entendo? É como se, olha, você agora é um espírito, eu já tenho um arquivo enorme que eu vou me associar. Então eu posso ter gostado muito de ser o Bob Marley. Eu posso ter gostado muito de ser o Simba. Porque é da raça. Eu posso gostar de ser o leão, eu sou o cara, entendeu? E aí, todo mundo aqui eu comando. Eu posso gostar de ser a cobra. Eu posso gostar de ser o gatinho. Já viu gente gato? Fulano, vamos fazer alguma coisa? Tu jura que é um gato? E fica o dia todo se espreguiçando em cima da cama. Há uma identificação com a arca de Noé que está dentro de cada um. Entendeu o símbolo da arca de Noé? Então você imagina estagiar como célula num corpo de Jesus. As células já saem tudo evoluída. Porque ainda tem isso, as experiências que esse princípio vai viver com cada mente. Então é tipo assim, então, poxa Jesus, então eu não sou responsável só por mim. A partir dessa aula, eu sou responsável por todas as células, todos esses irmãos que habitam em mim. Por isso que os espíritos vão chamar o corpo de altar divino. E que nós não temos direito, em hipótese alguma, de desarmonizar esse tempo. Continua aí. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui uma expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos, das células, vivos, que permanecem a seu serviço por tempo limitado. Ela está falando do próprio corpúsculo, eles têm vontade. Não é que eles sabem, eles são direcionados para uma força magnética conduz. A seu serviço por tempo limitado. A maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre, seja onde for, ou no charco ou na torre, realiza o seu serviço. Aqui ele começa a apertar. Sendo cada um de nós uma força inteligente, agora ele vai falar de quem? Saiu do princípio espiritual, agora ele vai falar de quem? Do espírito. Do princípio inteligente. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras. Por isso que nós somos o quê? Co-criadores. Nós temos essa faculdade de criar. Às vezes a gente cria um monte de besteira, mas cria. Detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos, olha que interessante, por meio da energia mental. Exteriorizando o pensamento, então o que eu penso não fica íncito, não fica escondido. O meu pensamento, ele passa a ser o quê? Exteriorizado. Exteriorizando o pensamento e com ele, com o pensamento, improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos, pode ser aqui agora ou daqui a um tempo, sobre o ponto de origem, aonde começou. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, que é o gerente dessa empresa. Lembra sempre, a vontade, nós vamos encontrar ela no Livro dos Espíritos e vamos encontrar uma mensagem dentro do livro Pensamento e Vida, intitulada Vontade.
E o que ele nos apresenta? A vontade, dentro desse departamento, a vontade é o gerente. É ela que comanda tudo, ela administra. A vontade é o gerente do departamento chamado desejo. Então, eu não posso, desejo, assumir o cargo da gerência e tocar o terror em tudo. Ele é um departamento. Quem administra é a vontade. Então, eu digo para o desejo o que tem que fazer. A imaginação, eu não posso deixar ela tocar terror e assumir a posição do gerente. Ela é um departamento. Quem administra a imaginação é a vontade. Então, eu não posso deixar o trem solto, não. A inteligência, eu tenho dificuldade de aprender. Eu não sou inteligente. Aciona a vontade. E quando a gente quer, a gente aprende. E o último, a memória. Eu não consigo decorar nada. Fulana, em 2021, no dia 19 de fevereiro, às 19h30, no endereço Rua Bacuri, centro da cidade, CEP 69048, tu vais lá e tu estarás recebendo uma soma de R$2 milhões. Duvido que a memória... Então, ou seja, a memória, em verdade, é uma questão de acionar a vontade. Vontade. Então, não existe uma memória fraca, uma memória isso, porque lembra das células? Então, é uma questão de eu acionar. Então, sempre lembra disso. A vontade administra o desejo, a vontade administra a inteligência, a vontade administra a imaginação e a vontade administra a memória. E é interessante porque que ele colocou esses 4: desejo, inteligência, memória e a imaginação. Quer coisa que toca o terror na nossa vida do que a imaginação? O desejo. Então ele diz: abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes, manipulados das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Então, se de repente chega aqui, eu estou de dieta, dando um exemplo. Aí você chega, entra, tem aquela mesa toda. E aí? Vai te deixar levar pelas circunstâncias? Ou vai acionar a vontade para administrar o desejo? Rapaz, quieta. Tu estás com esteatose hepática. Glicose no limite. Vai te atrever? Pronto. É a vontade colocando o desejo no lugar. Vá tomar água. Você está entendendo? Então, é isso que nós temos que entender. Colocar a vontade como esse gerente dos departamentos. Contudo, por isso que ele diz assim, joguete das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Então, de repente, você vai para um lugar e começa a ver homens muito bonitos, mulheres muito bonitas, já fica fazendo caras e bocas, já imaginando mil coisas. Desejo. Joga o cabelo para lá, joga o cabelo para cá, né? Os homens já ficam todos mitidão lá, né? Então, você está entendendo? Então, cadê a vontade para administrar o desejo? Cadê a vontade para aprender no EOS? Para memorizar e poder fazer a nossa recapitulação no estudo seguinte? Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção. Porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. O meu estado pessoal vai refletir a minha o quê? A direção. E ele coloca o problema da direção. Meu estado íntimo. Porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios,
forças e leis no universo minúsculo. Voltou para as células. Tanto quanto no universo macrocósmico. Do jeito que existe uma força que atua sobre o macro, existe uma força que atua no micro. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo. Olha, gente, exemplo, a pessoa teve uma gripe a semana retrasada. E aí, falou, como é que tá? Não, hoje eu tô ótima, mas olha, eu tive uma gripe. Olha, tu não tem noção. Gente, doía aqui, doía aqui, doía aqui, doía aqui. Aí aparece, eu tive. Mas a tua não foi pior que a minha. A minha, eu fui pra cama. E a pessoa passou o ano todinho falando daquela. Porque, gente, nós vamos adoecendo a mente ao longo da nossa encarnação. Então, se eu passo o dia inteiro falando de doença, isso já é uma... Qualquer pessoa que encosta do meu lado fala das minhas doenças. Quem não tem doença? Cada um aqui tem suas doenças. E a gente vai pôr no outdoor? Qualquer pessoa vai chegar, olha, tem uma vez, olha, meu menino, não dá. Então, passa a ser patológico. Não há quem não tenha um carro que dentro dessa máquina não tenha já alguns defeitos. Mas eu viver vomitando doença todo dia, falando de doença todo dia, isso é ficar mais doente ainda. Porque eu já estou com a mente adoecida e logo eu adoeço as minhas células. Então, ter uma gripe aqui e acolá é normal. Mas isso fazer parte da minha rotina, o corpo está dizendo que eu não estou sabendo administrar as células. E detalhe, vai piorar. Porque quem procura, acha. Batei e a porta... Aí vai dizer, Conceição e Chico, meu amor, presta atenção. Essas almas nobres, quando reencarnam, solicitam uma reencarnação em que eles terão um corpo adoecido para servir de exemplo. Porque mesmo cego... E com todas as patologias cardíacas, ele nunca faltou uma reunião no centro espírita, só quando ele estava hospitalizado. Então, são pessoas que dizem assim, porque falar em perseverança com saúde no corpo é muito fácil. Mas falar em perseverança, em disciplina com o corpo adoecido, aí isso faz toda a diferença. Então, ou seja, são almas que solicitam. Porque como é que eu vou para um planeta de provas e expiações, sabendo que a humanidade inteira passa e eu vou ficar de fora disso? Não, eu também quero sentir, que é para eu dizer como é que se deve sofrer na carne. Então, gente, não é uma opinião particular minha. Às vezes as pessoas, a gente está estudando, as pessoas dizem bem assim, a Conceição falou isso, a Conceição não falou nada, a Conceição está replicando o que está na obra, eu também estou estudando. Então é um fato. Se eu estou falando que as células são uma individualidade e que carregam uma força magnética, e ele acabou de dizer que a mente atua sobre cada uma dessas, ponto final. Você acha que quando a gente tem um chilique daquele, as células ficam, oi, que lindo, não, estou ótima, apesar da minha senhora aí a mente tá meio perturbada, mas eu estou aqui, lúcida. Vai adoecer, as células adoecem, chega uma hora o corpo estoura. Mas em compensação, quando eu estou no movimento de amor, de renúncia e de resignação, de sacrifício, eu não sou exemplo para ninguém, mas tem algumas coisas na minha vida que eu acho que ficou como exemplo. Eu tive crises no nervo ciático e eu não conseguia andar. Então demorou para recuperar tudo. E eu acho que 2 anos depois, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, meu pai enfermou e teve que amputar as pernas. E ninguém tinha coragem de carregar, porque todo mundo fica com dor, né? Aquela coisa. Alguém tem que carregar. Eu carregava. Sabe quantas vezes eu entrei em crise? Nenhuma. E o médico dizia que a gente não podia levantar a cadeira. Então, para você ver o que o amor faz quando se tem vontade de ajudar. Mas eu poderia dizer, eu não posso, eu tenho um problema no ciático, não dá para carregar peso nenhum. Alguém carrega, por favor. Ia perder a cura. Porque o que me curou foi aquilo. E quantas vezes a gente não perde a cura porque a gente fica cheio de dedo para ajudar? Eu não posso? Pode. Com Deus a gente pode tudo. Não diz, Deus me fortalece, a gente não fala lá os salmos, né? Com Deus eu posso tudo, e então põe em prática. Passa sono, passa tudo.
E eu me recordo quando ela dizia assim: Jesus me ajuda a carregar. E ficava leve, fica leve. É minha experiência que eu compartilho, fica leve. Só para finalizar. Com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebida. Não foi só uma, foi 2, foi 3, foi 4. Formando no corpo a enfermidade idealizada. Então, isso quer dizer o quê? Que grande parte das nossas enfermidades, das nossas patologias, não são expiações, são construções mentais. Muitos se comprazem nela. É um processo quase sempre de autopunição. É como se eu dissesse inconsciente para mim assim: eu não mereço ser feliz. Então, para eu ser feliz, eu tenho que me punir. E aí vem muitas doenças. E às vezes, sabe o que é também? É carência afetiva. Então é aquela criança que o pai e a mãe não deu muita atenção. Mas se eu estiver doente, a mamãe compra o Guaranabaré. Né? Era assim? Né? Aí o que aquele ser, espírito aprende? Quando eu estou doente, eu sou amada. Tem gente que adora ir para o hospital, ficar deitado recebendo visita. Adora receber. Impressionante. Mas é uma forma inconsciente de autopunição ou essa fragilidade de dizer assim: quando eu estou doente, eu sou amada. Eu sou cuidada. E a pessoa fica feliz de ver que é o centro das atenções. Na verdade, isso é o quê? Baixa estima. É ainda a criança querendo chamar a atenção. A enfermidade idealizada. Por isso é que Jesus diz: batei e a porta vos será aberta. Buscai e acharei. Pronto. Vai chegar uma hora que a gente vai enfermar? Sim, o corpo se desgasta. Mas que eu não seja responsável por isso. Que seja realmente o desgaste orgânico. Mas não que eu tenha colocado as minhas células em mau caminho. Não vem hipótese alguma adoecer minhas células. Diz a Joana de Ângelo, no livro de Divaldo Franco, que os homens, muito sisudo, muito sério, muita dificuldade de sorrir, têm uma probabilidade de câncer na próstata. E as meninas que são dramáticas, ficam chorando: cadê ele? Onde é que ele está? Por que ele não veio? Tem uma probabilidade muito grande de câncer na mama. São as fontes criadoras. Então, isso a abordagem da nossa querida Joana. Mas nós sabemos hoje, pode até não ser dessa forma, mas quando nós entramos nesse processo de entristecimento e para de trás da porta, ficar chorando, ou o ápice de agressividade muito grande, ou ficar cultuando a patologia, vai adoecer mesmo. O organismo não aguenta, porque eu sou o senhor desse corpo e as células me obedecem, tanto para o bem quanto para o mal. Continua, ele diz assim: claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias. Você está dizendo, então nem toda patologia exige realmente as provas, as expiações.
nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivo das lições expiatórias. Aí ele diz, olha aqui, presta atenção. Mas, mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante. Eu já venho passar por uma prova, eu ainda vou fazer dessa prova. Porque o que diz Jesus? Suave é meu jugo, leve é meu fardo. Então, eu já vou passar por isso. Eu ainda vou piorar mais ainda com as minhas atitudes psíquicas, mentais. Então, é aquela pessoa que está passando por uma patologia, arrasta sandália. É muito difícil. E tem aquela que está passando por uma patologia, mas consegue viver numa alegria, sabe? Otimista. Eu fechei pro balanço. Olha, é hora do testemunho. E vamos lá. Você está entendendo? Era o caso do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. O homem era chamado de Tarzan. Ele chegava assim no espelho e dizia, na época, né, gente? Hoje ninguém nem sabe mais quem é Tarzan, né? Mas naquela época que tinha aqueles filmes, né? Que os homens gritavam, oh, me lembra? O papai adorava isso, né? Aquele vozeirão, né? Aí vinha os bichos, a macaca e aquela coisa toda. E aí ele chegava e dizia assim, e aí, Tarzan, né? Todo bonitão. Então ele foi convidado para uma reunião mediúnica, uma reunião que naquela época era feita público, né? E tinha uma mensagem. E o médico, quando foi ler, ficou meio envergonhado. Disse, olha, meus irmãos, desculpe, mas é o que está escrito aqui. Essa mensagem é para o Tarzan. Era ele, né? Eu não me lembro muito bem, mas ele dizia assim, segure no cipó da fé, porque essa é grossa. Vais passar por tribulações. Mais ou menos assim, mas segura no cipó da fé. O Tarzan não vai no cipó? Sim. Segura no cipó da fé. Ele entrou numa patologia. Finalizando, esse homem ficou tetraplégico e cego. Espírita, porque depois dessa ele se tornou espírita. Depois dessa chamada do Tarzan. Ele disse, é eu. E palestrante. Ele chegava na cama. Aí colocavam ele no tablado e ali ele palestrava. Ele dizia para o Divaldo, Divaldo, você morre de inveja de mim. Porque você fala e eu saio carregado. Ele brincava. E as pessoas iam lá para contar as dores dela. Um homem cego. E foi perguntado, o que você mais gostaria? Qual é a sua maior felicidade? Ele se virar de lado. Então, você me dizer que Jerônimo de Mendonça era um homem doente, não era. Procura as histórias dele, tem palestra dele no YouTube. Põe lá Jerônimo de Mendonça para você ouvir e se surpreender com as histórias daquele homem, né? Ele dizia que o Chico, ele dizia, muita paz, Chico. Ele disse, meu filho, não é muita paz, tira o Z, muita pá, que é trabalho. Então, era um processo expiatório, provação? Sim, mas ele soube conduzir. Ele soube realizar. Ele não fez disso um drama. Então, é aquilo que nós falamos sempre. Essa aprovação vai bater na nossa porta. Vai chegar uma hora que o exame não vai dar o que nós queremos. Que nós possamos lembrar do Jerônimo e lembrarmos dessa aula. Porque nós poderemos piorar, como nós poderemos atenuar. Aí vai depender da nossa mente, vontade. Então, claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias, nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivo das lições expiatórias. Mas mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto doente que se compraz, olha aqui, na aceitação e no elogio da própria decadência. Nossa, como você está mal, né, amiga? Estou. Você quer tirar a pessoa daquilo, ela fica com raiva. Você tem que chegar lá e dizer que ela está mal. Ela diz, estou mal. Eu sofro tanto. Decadência, elogio da decadência, está aqui. Na aceitação e no elogio da própria decadência, a
acaba na posição de excelente, olha a palavra, incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Enquanto o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. A palavra é muito forte. Incubadores de bactérias e sintomas mortos. E ele pegou esse movimento da mente, ele disse, eu vou falar agora da mente só em relação ao corpo. Ele está querendo dizer o quê? Que a mente, ela me leva para o céu ou para o inferno. A mente me sintoniza com anjo ou com demônio. Na acepção da palavra, vamos entender o que é demônio. Então, o link realmente é a mente. Acionada por quem? Vontade. Vamos orar então? E buscando esse momento, interiorizar estas lições, analisarmos cada um de nós, buscando sentir qual é a vontade que está nos impulsionando. Desta forma, amigo mestre Jesus, o que é dizer a ti? Se não te agradecer imensamente por este momento, desta oportunidade infinita que tu nos concede, de novas lições. Sem dúvida, mestre amigo Jesus, não conseguiremos se não tivermos o teu auxílio, o teu amparo, uma vez que a nossa vontade, Senhor Jesus, ainda é muito acanhada, muito frágil, vacilante. Mas temos buscado-te, Senhor Jesus, para fortalecê-la cada vez mais, nos impulsionando para caminhos melhores em tua direção. Sendo assim, amigo mestre, queremos te dizer muito obrigada por mais esta oportunidade. Ficai conosco.